Olá, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência, né, ao nosso processo de ensino-aprendizagem. Agora nós vamos dar início à unidade 2, que fala sobre protozoários e sobre os vermes, tá? Semana passada nós falamos sobre vírus e bactérias. Essa semana a gente vai falar sobre um pouquinho sobre os protozoários. Então, primeiro a gente precisa entender quem faz parte desse grupo de protozoários, né? Que na verdade é o reino protista, certo? Dentro do reino protista, nós temos dois representantes. Isso mesmo, dois representantes. Quem são eles? Os protozoários e as algas, certo? Isso é o reino protista, onde os representantes são os protozoários e as algas. Só que nessa aula nós vamos falar apenas dos protozoários. As algas vamos deixar para depois. Eu já falar sobre os protozoários e também vamos falar sobre o reino animalia. Do reino animalia sobre os invertebrados, né? Dois grupos específicos de vermes dos invertebrados. Lembrando que invertebrados são seres que não têm vértebras, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre os plateumintos e também sobre os nemateumintos. Vermes achatados e vermes cilíndricos, tá bom? Então a gente vai falar sobre três assuntos: sobre os protozoários do reino protista, lembrando que também tem a alga como representante, mas as algas a gente vai deixar para depois. Vai falar sobre o reino animalia, sobre os plateumintos, os vermes achatados e os nemateumintos, aí que são os vermes cilíndricos, tá bom? Primeiramente, a gente vai falar um pouquinho sobre os protozoários. Os protozoários, eles são classificados pelo tipo de locomoção. Conforme ele vai se locomovendo, a gente vai classificando eles. Tá ok? E aí a gente vai conhecer um pouquinho dessa classificação mais para frente. Mas de primeiro momento é isso. Eles são classificados pela movimentação, pela locomoção, certo? E aí nós temos lá, os protozoários também, eles possuem células altamente complexas, né? Desenvolvidas, certo? E algumas características desses seres é que eles são unicelulares. O que significa isso, professor? Unicelular, e relembrando a vocês, é o indivíduo que tem apenas uma única célula, tá? São seres heterótrofos, certo? Heterótrofo significa que é o ser vivo que não produz o seu próprio alimento. Ele não consegue produzir o seu próprio alimento. Ele tem que se alimentar de alguém que produz o seu alimento. Pelo processo que nós chamamos aí de cadeia alimentar. Tá? Aí ele vai conseguir se alimentar. São seres eucariontes. Seres eucariontes, relembrando vocês, quer dizer que dentro da célula, até eu tenho a célula, dentro da célula eu vou ter uma membrana menor que vai separar aqui dentro o material genético, o DNA. Por isso são seres eucariontes. Tá? E aí, o primeiro grupo que a gente vai falar é da risária. Esse grupo, como eu falei para vocês, eles são classificados pelo tipo de locomoção. Esse grupo ele se locomove por pseudópodes, eles vão se englobando. Ele vai se rastejando assim e vai englobando as partículas de alimento. Que os representantes aí desse grupo
são as amebas, né? As amebas são os principais representantes aí dos risárias. Tem também o supergrupo Uniconta, né? Que dentro dessas células, como o professor falou lá no começo, são células altamente aí evoluídas, né? E aí então eles têm vacúolos, tem vacúolos diferentes. Ele tem o vacúolo contrátil e tem o vacúolo pulsátil. Então a contração de um vacúolo e do outro dá movimentação. E aí onde eu vou ter como exemplo aí, um dos exemplos, né? A entamoeba estolítica. São os nominhos meio difíceis mesmo, mas a gente vai devagarzinho, tá? Depois nós temos os escavata, o supergrupo escavata. Esses já são protozoários flagelados. Eles têm flagelos para locomoção, para facilitar a locomoção deles. E aí, como exemplo, nós temos o Trypanosoma cruzi, certo? Depois nós temos o supergrupo Cromaviolata, que eles se locomovem através de cílios. Esses são os mais assim comuns, vamos dizer assim. A maioria dos protozoários são de vidas livres. O que é isso? Vida livre significa que ele não causa dano para a nossa saúde. Mas temos também os protozoários que causam dano, que causam algum tipo de doença. Tá bom? Qual que é o exemplo desse supergrupo chamado de cromaviolata? Nós temos lá os paramécio, né? Eles possuem, esse paramécio, um macronúcleo e um micronúcleo dentro dele. O macronúcleo vai servir aí para ele controlar as atividades celulares dentro da célula, para que a célula permaneça ali fazendo suas atividades necessárias para sobreviver. O micronúcleo, ele é responsável pela reprodução desse animal. Tá? E como o professor falou, tem alguns desses seres que eles causam sim algum tipo de doença, né, para nós. A gente vai conhecer um pouquinho das doenças que são causadas por esses protozoários, que nós chamamos de protozoonoses. Primeiro nós temos lá a mais conhecida, que é a ameba, a amebíase, né? Que ela é causada pela entamoeba estolítica. A gente vai fazer ingestão desse ser através das fezes. Exatamente. Quando a gente vai lá, não faz a higienização das mãos correta, quando vai ao banheiro, quando não lavamos corretamente aí as verduras, né, os legumes, como pegamos também frutas diretamente da árvore, e aí algum outro animal pode ter defecado, certo? E isso vai causar diarreia, né? E a gente precisa tomar cuidado. Uma medida para a gente sanar esse problema é o saneamento básico. Lavar as verduras corretas, lavar as frutas corretas, lavar a mão correta, não ficar levando a mão na boca e nos olhos, tá? Evitar, tá bom? Depois nós temos a balantidiose. Ela é causada pelo Balantidio coli, é o nome do protozoário. Também é pela ingestão de fezes. Olha como nós ingerimos fezes aí diariamente, né? A balandidiose, ela vai causar uma diarreia mais forte do que a amebíase, tá? E a medida aí é o saneamento básico e a higienização, certo? A higienização, ela tá ali. Sempre quando for uma ingestão, uma contaminação através de fezes, sempre vai ser saneamento e sempre vai ser higiene. Os dois têm que estar. Tá ok? Depois nós temos lá a giardíase, e o protozoário é chamado de Giardia lamblia. Também é através
das fezes do animal, também vai causar diarreia. E o que vai fazer, professor, para a gente aí evitar? Saneamento básico e higiene. Depois nós temos a doença de Chagas. Aí eu vou ter o Triotoma infestans, que é o barbeiro, né? Esse é hematófago. Hematófago significa que ele se alimenta de sangue, né? Então é um mosquito, Triatoma infesta, ele vai lá e se alimenta de sangue. Só que quando ele se alimenta, ele vai encher. E quando ele vai se alimentar, ele vai defecar. E aí nas fezes dele também vai ter um protozoário que nós vamos chamar de Trypanosoma cruzi. Olha como que é o ciclo, né? Então a gente precisa ficar atento. Vai causar uma doença que nós conhecemos como cardiomegalia. Lia, grande, né? O que significa isso? Aumento do coração. O coração vai começar a inchar, aumentar. Qual que é a medida aí para impedir? É destruindo o barbeiro, destruindo esse inseto. Tá? Ele gosta de ficar nesses buraquinhos. Geralmente tem mais índice quando a casa é de madeira, né? Ele fica nas frestas ali e tudo mais. Bom? Depois nós temos a leishmaniose, né? Aí nós temos a leishmaniose cutânea, nós temos a leishmaniose visceral, certo? Que é através da picada do mosquito também. Então, ó, são duas doencinhas já aí que tem um mosquitinho envolvido. Na outra, lá atrás, você estava falando da doença de Chagas, o barbeiro, certo? Agora, aqui já é o mosquito palha. O flebótomo, também que é conhecido, né? Ele vai causar lesões cutâneas, né? E também vai atacar os fígados e os rins, então tem que tomar muito cuidado. Qual que é a medida aqui nesse caso? Também impedir que esse mosquito se prolifere, certo? Temos também aí a tricomoníase, o triconoma vaginalis, né? Esse já é para o contato sexual, então por isso preciso tomar cuidado, né? E aí, o que ele vai causar? Inflamação, uma infecção, vamos dizer assim, na uretra, por onde sai a urina nossa. E aí tem uma infecção ali, então tem que tomar cuidado, tá bom? Também temos a toxoplasmose. Olha quantas doenças que esse ser pode nos causar. E olha que o professor ainda falou que a maioria é de vida livre. Vida livre não causa doença. O pouco que tem que causa algum tipo, ele causa vários tipos de doença, né? A toxoplasmose, o protozoário que vai causar, é chamado de Toxoplasma gondii, tá? Também é pela ingestão de fezes de gatos e a ingestão de carne mal passada. Muitas pessoas têm esse costume, né? Principalmente em churrasco, de comer a carne mal passada. Então tem que tomar cuidado, tá? Fora essas doenças, fora a toxoplasmose, tem várias outras, né? A tênia sória, tênia sarginata, também, que é causado pela ingestão da carne mal passada. Ele vai atacar o sistema nervoso central, que controla o nosso corpo, pode causar cegueira, tá? Medida profilática, lembra das fezes? Higiene. Higiene, ok? Também tem a malária. Malária, o problema da malária é por conta das febres, né? Dá picos de febre 24, 48, 36 horas e tudo mais. Aí eu tenho lá o Plasmodium vivax, o Plasmodium falciparus, são todos os protozoários que causam a malária, tá? E ele também é através de um mosquito. Nesse caso aqui, o Anopheles. E aí o problema dele é causar a febre alta. Professor, o que a gente faz para impedir essa doença? Evitar que esse mosquito se prolifere com muita facilidade.
Tá bom? Esses são um pouquinho das doenças que são causadas aí pelos protozoários. Tá? Agora a gente vai falar um pouquinho, vamos conhecer um pouquinho sobre os vermes. Tá? Primeiro a gente vai falar sobre os vermes achatados, que são conhecidos como plateumintos. Tá? Os plateumintos é do reino Animalia, animais invertebrados, são vermes achatados. Quem são os representantes deles? Nós temos lá a classe Cestoda, que aí eu vou ter a tênia, né, que é conhecido como a solitária, que conhece da gente. Aí eu tenho a tênia sólio, que é do porco, e a tênia sarginata, que é do boi. É aquela historinha que o professor acabou de falar, da ingestão da carne mal passada ali. Aí eu vou causar essas doenças, vou causar a famosa solitária. Certo? Depois nós temos a classe tubelária, que são as planárias, e essa é de vida livre, e é o principal representante dos plateumintos, ele não causa doença para nós. Tá? Depois nós temos a classe trematoda, que aí eu vou ter o Schistossoma mansoni. Esse causa problema, tá? É o causador da esquistossomose. É um nome difícil mesmo. Só que vai desenvolver o que nós chamamos de barriga d'água, certo? Então vai ficar com a barriga é bem do mesmo. A gente precisa falar também características, né? As características desse animal, porque ele é do reino Animalia, né? Desse verme. Essa seria bilateral, eles se dividem, são triblásticos, certo? E o principal representante deles é as planárias, ok? E aí esses seres, eles se reproduzem assexuadamente. Assexuadamente, não tem encontro dos gametas. Um tipo específico de reprodução deles, bem característico, é a laceração. Como assim, professor? Eu tenho aqui, então, o animal, né, o verme, aí eu cai aqui alguma coisa, corta, separa esse pedaço, cai outra coisa aqui, separa esse pedaço. Cada pedacinho desse vai formar um novo ser, vai formar um novo verme. Isso pela reprodução assexuada. Tá? A maioria são monóicos, é um ser que apresenta os dois sexos juntos. Mas eles também fazem reprodução sexuada, com o encontro dos gametas, que nós chamamos de partenogênesis. Certo? Onde, a partir só do óvulo, o verme vai conseguir formar um novo indivíduo, sem que tenha fecundação pelo espermatozoide. Então é bem complicado. A gente precisa ficar bastante atento com ele também, que ele causa bastante doenças para nós também. Tá bom? E por último, nós temos também aí os nemateumintos. Certo? Os nemateumintos, eles são vermes cilíndricos. Tudo bem? Tá meio travando aqui o computador do professor, mas não liga não, tá? Vocês depois revejam a aula, mas fica meio travando aqui as coisas. Mas não tem problema não. Os nemateumintos, como o professor falou, são vermes cilíndricos. Eles, diferente dos outros, eles têm grande importância devido à questão da saúde pública, porque existem muitas parasitoses, né, que afetam diretamente nós. Então, quer dizer que eles causam muita doença. Tá? Uma das doenças que ele causa é a Ascari lumbricoides, a lombriga, certo? Também causa o ancilostoma duodenale, que é conhecido como amarelão, que a pessoa fica com a aparência meio amarela.
Ele causa o enteróbios vermiculares, que é conhecido como oxiúris, que é o verme que dá na parte da nossa bunda, que coça bastante. Ele também causa a elefantíase, o nome é chamado de Vankerichia bancroft, né? Que ó, os órgãos, os membros, na verdade, os órgãos, os membros da pessoa aumenta de tamanho, tá? Depois vocês pesquisem. Tudo bem? E assim a gente finaliza a aula. Depois o professor vai passar para vocês as atividades para fazer. Tá bom, galerinha? Um abraço, bons estudos. E, se puderem, fiquem em casa. Tá bom? Se cuidem, pelo amor de Deus. O professor já está morrendo de saudade de vocês. E logo, logo, nós estaremos juntos novamente, né? É o que nós aí esperamos. Tá bom? Tá travando, mas tá bom. Um abraço. Acho que travou. É agora.